Mauro, só dá um pitaco aí, porque a gente falou da arbitragem do Palmeiras, mas teve arbitragem do jogo do Flamengo, arbitragem do jogo do Vitória. Foi uma Agora, tragédia, só né? um Sete minuto. árbitros. Para Sim, mim, o maior erro, o erro absolutamente indesculpável em Palmeiras e Fortaleza, foi o empurrão do Everton no Pikachu não ser observado pelo VAR e chamar o assoprador de apito para tomar uma providência. pois é, o VAR que olhou, né? Aquele pênalti no segundo gol lá, tá? Mas enfim, ô Mauro, é muito erro, né? Sete caras afastados numa tacada só. Pimba, Em estão 8 fora. jogos, faltam Sete árbitros. 2 para E, completar a outro, rodada ainda. e faltam, exato, faltam 2 jogos ainda hoje. Mauro, que tragédia, hein? Mas eles vão voltar, né? Daqui a pouco eles voltam. Eles não vão ser banidos. Eles vão ficar um tempinho de férias, depois voltam. E é sempre bom lembrar que é uma falácia dizer que a arbitragem não é profissional. Eles recebem dinheiro para trabalhar. Quem recebe para trabalhar é profissional. Eles não têm uma estabilidade, uma segurança, né? Exemplo, se você for punido e afastado, você fica sem renda. Não tem uma renda mínima garantida, né? Como se ganhasse um fixo e comissão por participação em jogos. Eles têm essa insegurança financeira, digamos assim, mas são profissionais. Como é que o cara consegue apitar sábado num campeonato, terça na competição fora do Brasil, aí no outro domingo ele apita de novo no Brasil, uma hora no sul, uma hora no norte? Como é que ele consegue? Tendo empregos? Não, em geral o cara se dedica à arbitragem. E pode ter uma outra atividade paralela, dependendo do que ele faz da vida. Mas enfim, os 4 pênaltis são vergonhosos. Os 2 do Palmeiras são abjetos. O segundo, indesculpável. O primeiro é de quem não tem noção do que é a dinâmica de um jogo de futebol. É um absurdo o que foi feito contra a Fortaleza. No Maracanã, uma vergonha o pênalti marcado no Gerson, e o jogo estava 1-1. Mas foi 4-2, estava 1-1. Estava 1-1. O destino poderia ser outro, né? Ainda teve um rigor, me pareceu exagerado também com o Nenê na expulsão. Enfim, diz ali que xingou e tal, o jogador ficou bem indignado, mas ali é mais difícil falar porque você não tem, né, o áudio do que disse o atleta. Mas a gente tem ali a imagem. O pênalti absurdo marcado para o Flamengo, os 2 do Palmeiras, coisa impressionante. Fora o Everton empurrando o Pikachu para dentro do gol, também ficou por isso mesmo. Mas ainda houve reclamação da arbitragem. É impressionante. E em Salvador. Em Salvador, um pênalti bizarro marcado. Aí o VAR chamou o árbitro, ele voltou atrás. Outro mergulho foi dado, e aí foi dado o pênalti, a vitória, o triunfo de Vitória sobre o Fluminense. Você veja, por exemplo, aí tem gente que fala, viu, prejudicaram o Juventude para salvar o Corinthians, mas e prejudicaram o Fluminense para salvar o Corinthians e ajudaram a Vitória? Não dá para ser leviano aí, gente. O torcedor fica, não, se você não tem prova, não acusa. Eles são ruins, eles erram, eles não sabem o que é o jogo de futebol. Eles desconhecem o que é um jogo de futebol. Então, qualquer contato, para eles, faltoso, é contato natural do jogo. Os árbitros não conhecem o futebol. Eles aprendem a regra, mas eles não entendem o que é uma partida de futebol. Simples assim. É o que acontece com frequência no futebol brasileiro. E os caras são FIFA. E tem o VAR da FIFA. O Abate foi para a tudo muito Olimpíada. ruim. Apitam os jogos internacionais, eles são péssimos, são muito ruins. Mas não adianta, eles são afastados, daqui a pouco eles voltam. Mas vai ensinar agora para esses caras o que é um contato legal? Eles entendem tudo como fala. Eles são, como diria Tostão, Zé Regrinhas. Eles aprendem as regras, mas não entendem a dinâmica do jogo. Tá? Então, como é que o Fortaleza vai enfrentar o Palmeiras com 2 pênaltis daquele marcados contra o Fortaleza? Um confronto direto, gente. Se o Fortaleza vence, ele se aproxima do Palmeiras, brigando pelo menos pela segunda colocação. O Juventude luta para não cair. Empata o jogo, depois de sofrer 1-0, ser dominado no começo do jogo. Empata a partida, vai para o segundo tempo, no começo o cara inventa um pênalti absurdo. Aí o Flamengo faz 2-1, né? E aí o jogo toma outro rumo. O terceiro gol é a consequência do segundo. E o jogo lá do Vitória com o Fluminense. O Fluminense colhendo um ponto importante. Interessa para Corinthians, para Cuiabá, para o próprio Juventude, para Bragantino, né? Porque a essa altura seria melhor o Fluminense empatar ou vencer do que o Vitória fazendo 3 pontos. Né? E o Vitória vai lá e faz 3 pontos. Então, assim, são intervenções geradas por erros típicos de quem conhece muito pouco do que é o jogo de futebol. Acho que esse é o grande problema. Isso não vai mudar, porque são as mesmas pessoas. São os mesmos caras que vão estar apitando. Eles ficam afastados um tempo e daqui a pouquinho eles reaparecem. E em alguns casos, o VAR tão intervencionista agora, ele se omite diante de erros muito claros. Muito claros. Então, não tem jeito, né? Só um detalhezinho que eu queria lembrar sobre Atlético e River Plate. O Atlético tem na sua história
um jogo que certamente está fazendo com Sim. que o torcedor fique alerta, que é o 4-0 do Rosário Central na Copa Conmebol de 95. Foi 4-0 em Belo Horizonte, o Rosário Central devolveu o placar lá na Arroito e ganhou nos pênaltis por 4-3. Então o Atlético está bem concentrado nisso, bem atento, porque a história já lhe ensinou que 3-0 não é garantia. E outra coisa importante, está havendo um movimento nos países sul-americanos de vitimização daqueles torcedores do Peñarol que estão presos. E tem gente misturando os assuntos. Né? A violência policial contra torcedores estrangeiros, especialmente argentinos do Brasil, ela é recorrente e vergonhosa. Tá? É muito comum torcidas argentinas virem ao Brasil e a polícia baixar a borracha sem nenhum motivo aparente. Isso aconteceu já em Belo Horizonte, do Rio, acontece em São Paulo, qualquer lugar. Mas o que os caras da Barra Amsterdã fizeram no Rio de Janeiro, eles tiveram o que mereciam, eles foram presos. Os caras queimaram moto de entregador de comida, os caras saquearam e quebraram um quiosque, implantaram o terror na praia, e ali eu acho que houve sim, um grave erro da polícia. Esses caras já se envolveram num conflito em 2019, que morreu o torcedor do Flamengo, brigaram com os torcedores do Flamengo, com a polícia agora na visita recente ao Rio de Janeiro no jogo contra o Flamengo, já desse ano. O outro foi em 19, quando morreu o torcedor, né? Um torcedor que 54 anos, que não tinha nada a ver com briga de torcida organizada, um homem lá do Espírito Santo, coitado, morreu, né? Foi agredido e morreu. E era evidente que alguma coisa ia acontecer. Então a polícia do Rio errou feio ao deixar que esses caras ficassem ali na praia, no recreio, né? Se divertindo, fazendo turismo. Bonitão, você vê que vê jogo, você não veio fazer turismo. Leva esses caras para o estádio e deixa lá. Das 3 horas da tarde até a hora do jogo. Vai no banheiro, volta, bebe água, acabou. E ponto final. Aí não, levam os caras em cima da hora, aquela história toda que gera muita reclamação, mas antes deixaram os caras soltos ali, aprontando na praia uma torcida, um grupo de torcedores do Peñarol, que já tinha antecedentes recentes até no próprio Rio de Janeiro. Agora, estão fazendo uma confusão muito grande aqui pela América do Sul. Eu tenho visto muitas manifestações, até de clubes. Né? Aí pedem liberdade para Los Pibes. Los Pibes aprontaram coisas gravíssimas no Rio de Janeiro. E outra coisa, né? Os caras são meio trouxas, né? Esses uruguaios. Achar que o Rio de Janeiro é para amador. Tá pensando que tá onde, amigo? No Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? A própria comunidade ali, a galera falou, tá com fogo no ônibus deles. Aí tem vídeo, eles voltando com os vidros quebrados, tadinhos para Montevidéu. Os caras aprontaram o terror. É óbvio que vai acontecer. O Rio de Janeiro é o caos. O Rio de Janeiro não é terra para gente achando que vai aprontar e que não vai acontecer nada. E aconteceu. Agora, são coisas diferentes. Não se justifica a violência contra torcedores, brasileiros ou estrangeiros. Isso ocorre, sim, nos estádios de futebol. E também não se justifica o que os caras fizeram. São coisas diferentes que os nossos vizinhos, nossos irmãos aí, na Argentina, no Uruguai e em outros países, na Colômbia, já vi, estão tentando misturar os assuntos para minimizar o que aconteceu no Rio, que foi gravíssimo, partindo daqueles torcedores do Peñarol. Agora, olha, oi. Você vai dar o resultado da enquete por enquanto? Eu queria falar uma coisa sobre arbitragem. Pode falar. Não, o que leva, o que eu fico me perguntando várias vezes, o que leva o sujeito a ser juiz de futebol? É um sonho realiza um sonho de infância? Quando o garoto tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Ser famoso, ganhar dinheiro, jogar na seleção brasileira, jogar em países da Europa. Porque é uma atividade profissional. O sujeito... Eu não sei o que leva o sujeito a ser xingado, ter a mãe xingada todo fim de semana, a família, a filha, o filho, não é? Então, se a gente escolhe ser árbitro de futebol, qual o motivo que leva o sujeito a ser árbitro de futebol? Exercício de autoridade, Zé. Hã? Exercício de autoridade. Pode ser, porque ele não é um sujeito que curta futebol, que é apaixonado por futebol. E aí, como ele não tem talento para ser jogador, resolve estar dentro do espetáculo, ao lado do jogador. Ele, do mesmo jeito que ele é árbitro de futebol, ele podia ser agente penitenciário, por exemplo. Então, é uma atividade profissional para você que sobreviver. Agora, só que o futebol depende desses caras. E aí que está o problema sério. E depois desses caras, se criou o famoso VAR, da turma amiga do Arnaldo, você entendeu? Que tem agora juiz especialista escalado para ficar no VAR. Esse cara curte, é uma atividade, é uma maneira de ganhar dinheiro. Porque eu sei que está ali no VAR, não é nem um editor de imagem, não é um diretor de programa de televisão, não tem nada a ver com imagem, não é um diretor de cinema, ele está ali defendendo uma grana, né? Sobrevivendo. E o futebol está nas mãos desses caras, que não gostam do futebol.
Só para você ter uma ideia, um árbitro de Série A ganha por jogo para apitar cerca de R$7.000. Sabe quem ganha R$7.000 para comandar 2 horas uma partida de futebol? R$7.000. É uma indústria de muita rentabilidade, inclusive a questão do VAR, são 12, 13 pessoas envolvidas. Então o Braulio da Silva Machado, que apitou Flamengo e Juventude, ganha 7 paus. Não, e outra 7 coisa, paus por jogo, é uma diária. Cara, é aquilo que o Paulo falou. É muito bem remunerado. Não, e outra Ganham coisa, mais ele que ele pode ter uma atividade paralela. Pode também. Então, ele é advogado, é vendedor de cerveja na esquina, ele pode fazer o que ele quiser, que não impede dele ter esse faturamento aí semanal dirigindo uma partida. É complicado essa relação de juiz com o espetáculo. A gente vai fazer um breve intervalo, mas o Danilo vai dar o seu plá ainda sobre a questão das arbitragens, brigas e tudo mais. E aí, em seguida, a gente vai para o intervalo. Diga lá, Danilo. Não, é bem rapidinho. Como disse o Mauro e agora o Arnaldo destacou, eles ganham bem, são muito bem pagos. A única coisa que eu acho que quando tem esse tipo de erro, não adianta você afastar e depois voltar. E quando a gente fala sobre profissionalização e tal, na minha cabeça, o cara que ganha 7 pau para apitar 2 horas, e se ele comete um erro grave, ele precisa ser depois, não adianta ficar na geladeira e daqui 3 semanas ser escalado novamente. Ele precisaria ir para um cursinho, para uma correção, fazer aula. E o cara, para mim, não adianta ele apitar o jogo na quarta, fazer nada quinta e sexta e no sábado ser escalado de novo. Então, quando eu imagino uma profissionalização de arbitragem, eu imagino os caras sendo treinados, sendo corrigidos, sendo orientados, e não com aquela aulinha que a CBF dava com o CNM fazendo um programa no YouTube e etc. Eu imaginava algo muito mais profissional nesse sentido. Eu entendo quando a gente fala que os árbitros já são profissionais porque eles ganham dinheiro e não precisam mais hoje ter uma atividade como dentista, advogado e por aí vai, mas para ganhar 7 pau, para apitar 2 horas por jogo, eles tinham que ser muito melhores treinados, e quando eles têm esse tipo de erro, não adianta eles ficarem ali só encostados. Esse é meu ponto principal. E aí quando a gente vê os erros, os caras têm os erros, e aí tem o Palmeiras reclamando do soco nas costas do Richard Rios, tem o Everton empurrando o Pikachu com a cara na câmera, tem o gol do Fortaleza originado com a bola rolando. São todos os tipos de erros, filmados, não filmados, com VAR, com agressão, com falta. É um negócio assustador. E aí o cara é afastado, daqui uma semana volta. Então esse é o ponto que para mim profissional é só o salário, o resto não é nada profissional na arbitragem.